Estamos aqui hoje para ter uma conversa com uma pessoa que é muito importante, ele que é realizador de vários projetos, é ator, é diretor, é professor, é editor, quer dizer, muitas coisas, né? A gente vai ter o prazer de conversar hoje aqui com um grande profissional e, além de tudo, um grande amigo, né, que é o Marcondes França. Marcondes, obrigado por aceitar conversar conosco aqui. É uma grande alegria saber que temos pessoas igual você fazendo um trabalho tão importante pela arte. Albino, para mim é um imenso prazer em estar aqui junto com você, batendo esse papo, conversando sobre arte. Vai ser maravilhoso poder trocar essa ideia, essa informação junto contigo. Beleza, que bom. Ficamos muito felizes com isso. Você já realizou vários projetos de diversos tipos, né? Seja no teatro, cinema, TV também. É uma grande quantidade de produção, né? Na internet nós temos muitas coisas suas que é possível verificar. Quem quiser procurar lá Marcondes França vai ver muitos trabalhos interessantes que ele já fez lá. Eu queria saber aqui, meu Marcondes, diante de tantos problemas, tantas dificuldades que nós temos no nosso país para trabalhar com arte, né? O que te motiva a realizar esses projetos? Veja bem, Albino, fazer arte não é uma coisa simples nem fácil, né? Eu costumo dizer que ser artista é algo assim extraordinário, que a arte nos escolhe. Não somos nós que escolhemos a arte. Então é muito importante saber que o que motiva a gente a fazer arte é o amor que a gente tem por ela. Porque quem espera receber muito em termo financeiro acaba não fazendo nada, porque a arte ela nem sempre é justa para todo mundo. Porque existe o artista que vai em busca da realização como ator ou pela fama. Se você procura a fama, então você está no lugar errado, porque muitas vezes ela não acontece, porque a fama passa, mas o ator, o artista permanece, continua. Então tem que saber escolher o que você quer. Ou você quer ser ator ou quer ser famoso. Nem sempre tem as duas coisas ao mesmo tempo. Realmente é bom pensar bem nesses dois quesitos, né? Realizar trabalhos independentes dispõe dos recursos próprios, não é coisa muito fácil, né? Isso para pequenos, até para grandes também, né? Produtores, mas para pequenos e médios produtores isso é bem complicado, não é uma tarefa muito fácil. Queria que você falasse um pouquinho para a gente como você se organiza, quais são os passos que você dá, quais são as estratégias que você usa para desenvolver esses projetos, começar a dar início a esses projetos e, claro, concluir esses projetos com grande mérito, né? Quais são os seus passos? Conta um pouco pra gente. Bom, primeiro assim, você tem um objetivo, né? E quando se tem um objetivo, você corre atrás dele. Mas para que tudo aconteça, você precisa ter junto com você uma equipe que você confie. Porque como se trata de projeto independente, nem sempre está envolvido grana, que é o grande problema para se fazer uma produção hoje em dia, seja no teatro, na televisão ou no cinema. Mas se você tem pessoas que estão dispostas a viajar junto com você, embarcar nesse objetivo desse projeto, então você consegue concretizar. Então, assim, ninguém faz nada sozinho. Eu não faço nada sozinho. Tudo que eu faço eu dependo de uma outra pessoa. Quando você vai para o teatro, você depende do iluminador, do sonoplasta. Ainda que você vá atuar sozinho, mas você precisa de outras pessoas. No cinema é a mesma coisa. Eu não posso fazer cinema se eu não tenho uma câmera. Se eu não tenho uma pessoa da produção para produzir as coisas antes da gente realizar as cenas. Então nada se faz sozinho. Então o passo maior é você ter uma boa equipe, pessoas dispostas a fazer. Produzir curtas, longas metragens, web novela requer uma grande dedicação e tempo, né? Para resolver muitas questões que aparecem nesses projetos, né? Você tem um histórico bastante grande, né? Eu conheço bastante coisa, já fizemos vários trabalhos juntos também. Nesse campo, produzindo muitas coisas, tanto longa-metragem como curta, web novela também. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse tipo de projetos, curtos, longa-metragem e web novela também. Conta pra gente então um pouco sobre esses trabalhos, sobre esses projetos que você fez, seja longa, curta, web novela também, tendo em vista que são bastante coisa. Fala um pouco sobre esses projetos. Bom, assim, né? Quando nós começamos a TV Atuar, né, vamos falar agora da TV Atuar, que foi um passo muito grande, foi assim algo que era uma ideia que estava ali
amadurecendo, né? Nós estávamos fazendo muitas coisas na televisão, fazendo vários tipos de trabalho, mas não havia assim, uma oportunidade de você mostrar o seu trabalho, aquilo que você sabe fazer. Era tudo muito pequeno, tudo muito restrito. Então o que nós fizemos? Nós resolvemos fazer esses trabalhos, se você não me dá a oportunidade, eu faço a minha oportunidade acontecer. Porque agora nós temos a internet, então a internet está dominando aí as produções, então você agora é uma pessoa independente, seja do cinema independente ou não, você pode fazer o que você quiser. E você vai ter público de várias formas, dependendo do que você faz. Então, embarcando nessa história da internet, eu vi essa possibilidade, que nós poderíamos criar as nossas produções sem depender totalmente da TV fechada. Então, fomos produzir primeiro curta, depois veio uma websérie, filmes, depois da websérie, depois veio uma webnovela, que foi um passo muito maior. Não é fácil, é muito difícil. Mas, mais uma vez eu te digo, tinha pessoas ali dispostas a fazer acontecer. E graças a Deus aconteceu, e é o trabalho de todo mundo junto para que levasse ao público essa ideia que era simplesmente na cabeça e que foi colocada em prática. Ótimo, maravilha. Sabemos aqui que a gente conhece bastante, sua trajetória e amor pela arte é muito claro, né? Muito evidente, né? Agora eu queria uma pergunta que vem aqui, talvez seja um pouco provocativa, né? Teatro, TV e cinema. Então, por qual o seu coração bate mais forte? Olha, assim, quando você está atuando, quando você é ator, independente da área que você esteja, do gênero que você esteja, o importante ali é atuar, é você fazer a arte. Mas é impossível você dizer, principalmente quando você vem do teatro, que você não precise ter essa noção do teatro. Então, o teatro é a minha casa. Né? Então, por mais que eu vá para outros lugares, seja no cinema, na televisão, eu sempre volto para casa, que é o teatro, é meu berço. Então, é impossível você falar de outras coisas, de falar de cinema e televisão, sem mencionar o teatro, porque foi ele que te deu base de tudo. Para mim, foi assim que aconteceu. Tem gente que começa na televisão, mas o teatro é o berço da arte, de representar. Então quer dizer que o teatro puxa mais, né? Sim, sempre volta. Legal. Quando você não está no palco, Albino, você fica inquieto, porque você sente falta daquela reação imediata, né, que o público te dá quando você está atuando. A televisão não, você vai vendo, vai acontecendo, vai fazendo de pouquinho, devagarinho, e vai construindo um personagem. O cinema você também leva um tempo, mas você não tem aquela resposta imediata. O teatro não é ali, é ao vivo. Então a resposta é ali, imediato. Maravilha. Antes dessa situação complicada que nós estamos passando agora, enfrentando por conta dessa pandemia, né, que torcemos para que acabe o mais rápido possível, né, o seu último trabalho que você fez foi no teatro, né, a peça Drama de Outono, né, muito bonitinha, dando vida ao jovem romântico, né, para algumas pessoas não era tão romântico no final da peça, né, já pegava até que teve algumas situações bem interessantes, né, que eu lembro que você comentou. Como foi para você, então, dar vida a esse personagem Roberto no Drama de Outono? Primeiro, assim, né, o Roberto, de Drama de Outono, ele é um personagem desafiador, né, porque ele tem elementos que eu não tenho. Né? Então, que eu tive que ir atrás, que junto com a direção, com o Albino, né, você mesmo, foi muito importante para mim, porque, assim, eu sou muito mais dinâmico, eu sou muito mais estourado, eu sou muito mais daquele momento. O Roberto não é mais contido. E tem toda aquela questão da técnica da época, né? Do gestual, da fala, do olhar. Então, houve um grande desafio nisso, porque eu, uma pessoa contemporânea, completamente contemporânea, viver aquele momento, até mesmo aquilo que eu não acredito, porque nós somos muito assim. Eu vou resolver, ou eu quero isso ou não quero isso. Ele não, ele tem aquele meio termo. Então eu tive que aprender a trabalhar isso junto com a direção. E é um personagem lindo, é maravilhoso fazer o Roberto, sabe? É aquele cara romântico, galanteador ao mesmo tempo, e que está disposto a tudo. E que no final tem uma reviravolta muito grande. Né? Ele vem para se vingar de uma suposta rejeição. Então trabalhar isso sem
da Spoli, que fala, né? Então foi muito legal. E graças ao trabalho junto com a Dil, que me ajudou bastante na construção da personagem, você como diretor me ajudou bastante a chegar nisso, porque a gente tinha uns impasses lá, porque você tinha que me colocar na linha, porque o ator também é teimoso, né? E eu agradeço muito. Por que eu agradeço muito? Porque foi mostrado ali, demonstrado, né, que não é, a vida do personagem não é o que eu penso, apenas isso. Tem uma história, tem um roteiro e tem uma direção. Então, essa disciplina deu o resultado do grande sucesso que é esse personagem. Que maravilha, que por sinal muito lindo. Tem alguma coisa bem, não revelando muita coisa do personagem, claro, no final dele que é bem surpreendente, mas tem alguma coisa, alguma curiosidade que eu sei que tem, mas conta um pouquinho alguma curiosidade, de repente, algum público se relacionando um pouco em relação a esse Roberto da volta dele. Aconteceu alguma coisa que você lembra interessante do público em relação ao Roberto? Algum comentário? Sim, assim, o Roberto, por ele ser aquele cara que está completamente apaixonado por uma mulher mais velha, né? E isso era uma coisa comum, viver um romance com uma mulher mais velha, mas incomum assumir esse romance. E ele está naquela parte de que ele não é um canalha, né? Ele quer realmente viver essa relação, ele quer realmente essa mulher, por mais proibida que ela seja. E lembrando que é década de 50, isso, né? Nós estamos falando aí, que você trouxe bastante do teu personagem, né? Estamos falando aí da década de 50, onde há um preconceito, né? Até mesmo para a coisa do divórcio, da separação. Então, Skit, né? De skit, na época do skit, isso, não tinha nem divórcio ainda. Então, qual foi a pergunta mesmo? Desculpa. Alguma curiosidade que aconteceu do Roberto. Com o Roberto, com o público depois da peça? Tem. Porque quando... E durante a peça também teve umas coisas interessantes que o público também fizeram. O engraçado é que, assim, na peça, né, quando o Roberto ele está completamente apaixonado por essa mulher, e ela é uma mulher completamente indecisa, né? Então o público embarca na dele, torce por esse amor, para que tudo dê certo. E acredita que vai dar certo, né? E por essa torcida muito grande, e a gente vê isso com a reação das pessoas, né? Porque as pessoas têm, na verdade, vontade de subir lá no palco e dar uns tapas na cara daquela mulher, né? Verdade. Porque ela não se decide de jeito nenhum. Mas quando vem a reviravolta, né, que eu não vou dizer o que acontece, senão vai ficar sem graça, o público passa a odiar ele pela atitude dele, porque o público não esperava que aquele homem apaixonado pudesse ter uma atitude daquela. Então, essa reviravolta é muito bacana, né? E a reação do público no final da peça, que chega até a xingar, vem pra mim como se eu fosse o Roberto. É interessante mesmo. Eu acho que até um dia, durante a apresentação mesmo, quando você saiu da primeira da cena, né, acho que escutou alguém comentando um xingamento vindo direto da plateia. Uhum. Né? Ah, que canalha! É bem interessante. Nossa, como ele é cretino. Isso sempre acontece. Por causa que as pessoas, elas torcem pelo amor, né? O amor é sempre uma coisa que mexe muito com as pessoas. E você se projeta naquela situação. Sim, e isso, claro, graças ao peso que você deu ao personagem, todo o empenho que você teve com o personagem, o trabalho que teve para fazer todo esse personagem, né, que dá realmente ao público essa vontade de participar. Mas isso que é legal, Albino, porque assim, é aquilo que eu te falei do trabalho coletivo. Não existe um grande ator ou um grande profissional se não tem as outras pessoas para ajudá-lo. Tem que ter esse suporte, desde a direção ao pessoal com quem se trabalha. Então, é um trabalho coletivo para chegar nesse resultado. E uma das coisas engraçadas que eu me lembro bem quando a gente estava nesse processo de criação é que o diretor, né, no caso você dizia muito assim, eu sei o que eu quero, vai por ali que vai ter esse resultado assim. E às vezes eu tentava sair do caminho algumas vezes, com algumas coisas, eu trazia umas coisas que talvez não coubesse ali naquele momento, e você ia conduzindo. E essa condução, ela foi muito importante e especial para a gente, porque a gente viu o resultado daquilo que você falou. Então há uma diferença. E há uma combinação também, ao mesmo tempo que havia aquela rigidez de controle, por causa que é uma peça de época, tem um estilo que tem que ser respeitado, havia também a questão de que dava-se a liberdade de trazer uma coisa nova e mostrar essa coisa nova. Então eu acho que isso tudo foi enriquecedor para esse trabalho e para o sucesso desse trabalho. Sim. E para mim, virou um dos grandes personagens que eu fiz. Um dos, tem vários, muito interessantes, todos eles, né? E claro, né,
nessa construção mesmo, aquele processo. Ia conduzindo, controlando, mas tinha hora que não dava para controlar mais porque não pertencia mais à minha vontade, né? O personagem já era criado por vocês e aí tinha que deixar fluir, realmente o resultado bem interessante. E logo que a gente voltar, vocês vão conseguir perceber isso aí. Vamos ver, realmente está um show. É muito interessante. Eu sempre, não chegamos a acontecer no palco, né, juntos, por conta, claro, existe uma certa rivalidade, entre aspas, né, entre os dois. Um é o amante e outro é o marido. Aí tinha porquê nesse caso, né? Mas é bem interessante ver algumas situações que acontecem lá. E sempre me emocionava, mesmo nos bastidores, né? Consegui me emocionar sempre com a interpretação. Vocês vão ver. Quando voltar, aproveita, né? E até a Deilda, que minha irmã faz a parte de som, né? Deilda Ventura, até vendo lá, sempre cuida de E é produtora, né? Uma ótima produtora. Sim, produtora também muito bacana, está aqui conosco, continua esse trabalho conosco também, né? Do foco principal. E ela sabe também, colocando as músicas, cuidando de sonoplastia, tudo e luz, também fala sempre, se emocionava sempre com os trabalhos. Né? E cuidou muito bem da gente. Hein? Né? Então, os lanchinhos sempre tinham muito bem feitos, né? Então, assim, sempre emocionava. Então, logo que a gente voltar, se Deus quiser, vamos dar sequência para esse trabalho, vocês vão conseguir ver esse resultado aí. Se quiser também, pode xingar sim o personagem que ele merece, no final merece. Ou não sei. Se xingar é porque está bem feito. Além de ser bem feito, tem a outra questão que é assim, todo mundo tem a liberdade de escolher se fica contra ou a favor, né? Tem que ver a história para se decidir que lado que fica. Eu defendo meu personagem, acho que ele agiu corretamente. Claro, né? Claro. Não, mas está bem. Também passou por poucas e boas, não foi fácil não para chegar onde chegou, que a personagem era complicada, né? O drama bem complicadinho mesmo. E o que deixa triste, Albino, na verdade, é que nós estávamos numa energia tão boa, né? E agora voltando para uma nova temporada, com tudo preparado, já teatro preparado, o ensaio afinado, né? E de repente tivesse a pandemia, né, que pegou todo mundo de surpresa, o mundo inteiro, e a gente tem que parar de uma certa forma, a gente não poder fazer aquilo que a gente mais gosta, que é atuar e ao mesmo tempo ter o contato com as pessoas que a gente gosta e está acostumado. Então eu acho que isso pegou a gente de tal maneira e tem sido muito sofrido para nós atores, né? Não poder fazer o que nós sempre fizemos, que é estar junto, porque o ator está junto, né? Tanto dos amigos, dos colegas de trabalho, como da plateia. Muito triste, a gente vai voltar logo estaremos de volta aí, com vários trabalhos, e o drama também. Não sei se temporada em São Paulo, não sei como vai ser, ou se a gente vai continuar a nossa turnê, que fizemos muito bacana. Tivemos uma pequena turnê bem legal, já para algumas cidades aí interior de São Paulo. Vou poder ver sim. Joia, vamos continuar aqui? Vamos. Tem muita coisa boa para falar, né? Aqui, então, também recentemente você está em estamos em fase de pós-produção da web novela Brincando com a Vida, né, do Caio Bonifácio, no qual você também faz parte da direção, junto com o próprio Cauê, a Dil França, e eu também faço uma participação como direção também lá. E além, claro, de fazer parte da direção, você também está como ator, né? Está dando a vida ao Gustavo, né? Isso. Como é então para você trazer esse personagem que vai trazer algumas reflexões sobre algumas situações que ele se encontra? Fala um pouquinho sobre assim, o Gustavo, do que foi passado para mim, né, sobre o perfil do personagem, ele me encantou muito porque ele seria o meu último personagem jovem, vamos dizer assim, né, que agora eu vou fazer papéis mais maduros, afinal está chegando aos 50, né? E então, para fechar esse ciclo de personagens mais jovens, né, eu fiquei muito empolgado, porque foi passado que ele seria um cara que usaria drogas, que faria sexo com homem, com mulher, seria bissexual, e que teria um problema com o pai relacionado à morte da mãe, né, e iria carregar uma carga dramática muito grande em relação a isso. E eu fiquei muito feliz com o personagem, com o convite, e achei ao mesmo tempo um grande desafio, né? E eu estou empolgado para essa estreia da web novela, né, Brincando com a Vida. Eu acredito que vai ser um sucesso, tem muita coisa boa para mostrar, para ser apresentado, né? E eu estou nesse aguardo, né, porque devido à pandemia a gente teve também que dar uma travada aí na estreia da web novela, mas eu espero que logo venha e que mostre mais esse trabalho, porque foi um trabalho que envolve muita gente, é um elenco muito grande, muita gente por trás também trabalhando, e assim foi feito com muito carinho, com muito amor e, acima de tudo, com muita dedicação. Ótimo.
Atualmente você esteve no ar, está no ar ainda com um projeto, né, que você fez aí bem interessante, que é o Papo de Coxia. Conversa de coxia. Conversa de Coxia, Isso. desculpa. Conversa de Coxia. Que na verdade ia ser papo de coxia. Mas aí o que acontece? Depois que eu gravei o primeiro como papo de coxia, aí depois eu fiz uma pesquisa na web. Aí eu encontrei que tinha um papo de coxia que é feito sobre teatro também, né? Mas não é sobre história do teatro. É sobre bastidores, conversa com artistas, esse tipo de coisa. E aí eu tive que mudar, porque senão ia parecer que ele está fazendo um plágio, né? Então aí eu coloquei conversa de coxia, para dar continuidade. É mesmo. Então, conversa de coxia. Então, nessa conversa de coxia aí, qual é então o teu foco principal ao querer realizar esse trabalho, esse projeto? Bom, o foco principal do Conversa de Coxia, na verdade, é porque a gente vive uma nova geração de atores que estão chegando. Não é uma crítica, mas é uma observação. Que as pessoas não têm uma preparação sobre a história do teatro. Porque, por mais que eu seja técnico, de fazer na aprendizagem do dia a dia, aprendendo na prática, né, que eu seja prático, acho que essa é a palavra, eu preciso ser técnico também. Né? Porque a técnica tem que juntar com a prática. E você conversa com os atores que estão chegando aí, ele não conhece a história do teatro, ele não conhece os grandes autores, ele não conhece os grandes dramaturgos. Isso me preocupa muito, né? Porque eu falei, então eu vou pegar aquilo que eu conheço e ao mesmo tempo fazer mais pesquisa sobre isso e colocar para esse pessoal que queira assistir, que queira ver, que queira aprender, uma teoria de teatro de uma maneira mais informal, uma coisa como se fosse uma conversa mesmo, né? Como se estivesse conversando com a pessoa. Então esse é o intuito, é levar a informação sobre a teoria do teatro de uma forma prática e que a pessoa compreenda e pelo menos tenha um pouco de noção daquilo que ela faz. E o legal é que eu acabei sabendo que pessoas que não são da área de teatro se disseram que estavam aprendendo coisas que elas desconheciam, que estavam achando muito legal. Bacana, realmente é muito interessante, tem várias pesquisas feitas, né, em conversas fora desse espaço aqui, falando sobre a preocupação da pesquisa. Conheço bem eles, né, quando vai fazer um trabalho, se preocupa, né, em pesquisar, se preocupa em organizar as ideias antes de passar para as pessoas. Realmente está bem interessante. Quem não viu, veja, então lá, procure na internet lá, Conversa de Coxia, tem falando sobre o teatro em várias épocas, vários tempos, vários períodos, estilos. É muito interessante, veja, mas vale muito a pena. Conversa de Coxia, dá uma olhadinha lá. Depois, então, para finalizar aqui, eu queria que você desse um conselho para as pessoas que sonham em realizar alguns projetos, alguns trabalhos, seja ele na área de teatro, seja na área de internet, audiovisual de forma geral. Que conselho você daria para as pessoas que querem realizar, sonham em realizar alguns projetos e não realizam por falta de coragem, né? Fazer esse trabalho independente? Primeiro, que pena que está acabando, né? Porque o papo está muito gostoso. Mas eu não sei se a palavra certa é conselho, né? Eu acho que, em vez de conselho, eu vou usar uma dica. Se você pretende se enveredar nessa área de teatro, televisão, cinema, estuda, sabe? Se prepara. Faça um curso, leia mais, busca ver filmes, busca ver novelas, tem muita coisa na internet. Se prepara. Não há nada mais frustrante para um ator, principalmente um ator que tem experiência, quando pega uma pessoa sem experiência, que ela não tem nem noção do que ela está fazendo. O problema não é começar, o problema é começar achando que sabe tudo quando não se sabe nada. Eu acho que esse é o grande impasse dos artistas. É você ter um trabalho travado por causa de uma pessoa que não tem o mínimo conhecimento. Então, a minha dica é, estuda. Está tudo aí, a informação está aí. Se não pode pagar uma escola, se não pode fazer uma faculdade de teatro, a internet está cheia de informação. Busca, vai atrás. Beleza. Pois é, você falou uma pena, realmente é uma grande pena mesmo, né? Conversa muito boa, muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente aqui. Isso é muito interessante, acho que muitas coisas importantes para pessoas prestarem atenção, né? Seguirem exemplo, né? Vejo bem o teu trabalho, te acompanho bastante, né? A gente fez alguns trabalhos bastante juntos e vamos continuar fazendo, né? Essa dedicação de forma geral. Então é um incentivo para pessoas que pensam realmente fazer trabalhos e não fazem por falta de quê? Falta de informação, busca informação. Como o próprio Marcos falou aqui, conversa com pessoas, busca informações, se pode pagar cursos, paga, se não pode, tem vários meios. E outras, que se aproximar também de pessoas que conseguem dar esse suporte de algum modo, né? Sim.
Muito Verdade. obrigado, Marco. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, é um prazer, uma honra estar aqui junto com você, desejando sucesso ao seu programa. Espero voltar outra vez, Com quando a certeza, gente estrear com essas certeza. coisas que estão para estrear, Com certeza. e que nós possamos conversar muito mais. Muito obrigado, Albino. Obrigado, obrigado. Pessoal, então é isso. Eu acabei de conversar aqui com essa figura interessante que alguns já conhecem bastante, quem não procura conhecer. Além dos trabalhos, a pessoa incrível que é aqui, Marcondes França. A gente volta depois com outra entrevista com pessoas tão importantes quanto eles. Pessoal, um abraço.